dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. É isso aí, galerinha. Bom dia aí de luz e paz para você que está nos assistindo pela transmissão do canal da TV7. Para você que está nos escutando pelo canal do Roteiro Espírita, bom dia aí! Nesta linda manhã de segunda-feira, segundou meu povo, do dia 18 de abril de 2022, 165 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos. É hoje que devemos festejar, para o Livro dos Espíritos, o aniversariante do dia especial. Vai aí o nosso bom dia aí para esta obra majestosa que o mundo espiritual superior nos enviou através do seu missionário Allan Kardec. Para você, Allan Kardec, também hoje, bom dia aí para você. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, onde quer que você esteja. Obrigado pela sua contribuição em favor da humanidade e do progresso dela. Para todo o edifício da doutrina dos Espíritos, o nosso feliz bom dia aí para todos nós. Para o dia 18 de abril de 1857. Bom dia! É isso aí, galerinha do bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente linda da Bahia e do Brasil, você que acordou para estar aqui conosco hoje, nesta linda manhã de chuva ainda, na capital baiana. Vai aí o nosso bom dia aí. E você que está com preguiça, para ir trabalhar nesta segundona chuvosa, em que os termômetros marcam ainda 26 e 27 graus de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz. É isso aí, com chuva ou sem chuva, com sol ou sem sol, vamos festejar, porque hoje é dia de festa. A comunidade do mundo espiritual superior, assim como toda a comunidade de espíritas encarnados e desencarnados, estão confraternizando, estão homenageando o livro dos Espíritos, esse aqui que eu tenho em mão já há algum tempo. São 165 anos de legado para a humanidade da Terra, e conforme já foi dito por alguém, o futuro do Livro dos Espíritos ou do Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Por isso, vai aí a nossa responsabilidade de darmos continuidade a esse manancial de conhecimento libertador. Disse Jesus: conhecereis a verdade e ela nos libertará. Assim como ontem, hoje também estamos em festa, porque ontem fui eu, mas hoje o aniversariante é ele, o nosso Livro dos Espíritos. Que Deus o ilumine e o conserve, trazendo para nós o conhecimento, a clareza, a razão, todo esse manancial de conteúdo teórico, filosófico, para despertar em nós um sentimento de dever, de confiança, de fé em Deus, porque além da filosofia, nós ainda temos os dois tripés, que são eles a ciência
e a religião, conforme instituiu Kardec através dos espíritos, ciência, filosofia e religião. Eis aí o objetivo da doutrina espírita, o estudo sistemático e experimental das relações entre o mundo espiritual, o plano invisível, com o mundo material ou visível e as suas relações éticas e morais que ocorrem entre esses dois planos da vida. Sendo assim, vamos nos atentar, porque os resultados da nossa vida se assemelham às escolhas que estamos fazendo no dia a dia, nessa interação contínua entre os dois planos da vida, o encarnado e o desencarnado. Sendo assim, vamos que vamos, porque o dia só está começando, raiou nesse instante, e como tal, vamos dar o nosso feliz bom dia aí para todos nós. Um encontro especial hoje em comemoração aos 165 anos do Livro dos Espíritos, em que já começamos trazendo aquelas mensagens, aquelas frases produzidas por Allan Kardec, através dos espíritos amigos, em todo o Pentateuco Espírita. São 5 livros, para aqueles que não conhecem ou não sabem: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, os 5 livros que constituem o Pentateuco Espírita. Mas antes de seguirmos para conhecer a origem, o nascimento desta linda doutrina que nós expusamos, vamos orar para agradecer a Deus pela oportunidade do reencontro feliz que aqui estamos tendo hoje, mais uma vez, nesse espaço virtual do canal da TV 77 e do canal Roteiro Espírita, nos apresentando todo esse manancial de conhecimento, de troca de afetividade com todos aqueles que nos acompanham nos 2 canais transmissíveis da nossa live. Sendo assim, eu os convido todos agora, nesse momento, a entrarmos em oração. Vamos orar em nome de Jesus. Domine sua agitação. Domine sua agitação. Vou repetir com calma. Domine sua agitação. Só as criaturas calmas podem ser totalmente eficientes. A agitação cansa e produz tudo mal feito. A pressa é inimiga da perfeição. Sabiam disso? Que a pressa é inimiga da perfeição? A calma é o segredo daqueles que realizam tudo bem feito. Quanto mais trabalho, maior deve ser nossa calma. Domine sua agitação. Permaneça sereno e tudo lhe sairá bem. Pergunto a você. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para refletir sobre isso? Que quanto mais trabalho você tiver, maior deve ser a sua calma? Ao tempo em que a calma é o segredo daqueles que realizam tudo bem feito? Já parou para pensar sobre isso? Que a pressa é inimiga da perfeição?
e que a agitação cansa e produz tudo mal feito? Já parou para se questionar quantas vezes no dia você entra em estado de agitação, de nervosismo, de inquietações? E que só as criaturas calmas podem ser totalmente eficientes? Sendo assim, nós te sugerimos: domine sua agitação. Desacelere, refreie os seus impulsos, aquiete a sua mente e o seu coração, elevando o pensamento a Deus em gratidão, agradecendo a oportunidade do reencontro feliz nesta linda manhã de segunda-feira, em que aqui nos encontramos no canal Roteiro Espírita TV7, para mais um momento de aprendizado, de reflexão, nesta manhã e nesse dia especial para todos nós espíritas, quando comemoramos mais uma data nastalícia da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas e respostas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, protegendo a esse espírito conhecido como Hippolyte Léon Denisard Rivai, ou simplesmente Allan Kardec. E toda a equipe do Espírito de Verdade que o acompanhou nesta laboriosa tarefa de nos apresentar a terceira revelação, o Consolador prometido de Jesus à sua época para a humanidade terrena. Sendo assim, Senhor Jesus, nossa alegria de revivermos mais humano, mais uma experiência contigo através dos ensinamentos da doutrina espírita. Abençoa-nos, fortalece-nos, para levarmos com denodo, com galhardia, com responsabilidade, a tua mensagem de amor. Abençoa os companheiros presentes à live, aqueles que virão mais tarde, aqueles que não virão também. Que Deus os acolha em bênçãos de luz e de paz. Aos seus familiares, aos seus amigos e a todos aqueles que encontrares no caminho. Espíritos encarnados e desencarnados. Sendo assim, pedimos a tua permissão para iniciarmos o nosso encontro desta manhã, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. A todos, muita paz. E bom dia para todos, para todas e para todos nesta linda manhã de chuva aqui na capital baiana. Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia! Nesta segunda, dia 18 de abril de 2022, há 165 anos de lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Vamos que vamos, porque eles,
os outros aniversariantes também estão esperando para receber o seu bom dia e feliz aniversário, a começar por ele, Alex Machim, a Ebert Moraes Silva, a Celeste Meiro Florírio. Para vocês três, meninos e menina, o nosso bom dia e feliz aniversário para vocês nesta linda manhã, onde quer que vocês estejam, com quem estejam e o que estejam fazendo, já nessas primeiras horas do dia, que seja de bênção, de luz, de paz, de felicidade para todos e para todas. Alex Marche, Ebert Moraes Silva, Celeste Meiro Florio. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Feliz aniversário para vocês, meninos, e também para ela, Sandra de Cássia, a Maria Nilda Eugênio de Almeida. Vou repetir. Para você, Maria Nilda Eugênio de Almeida, feliz aniversário de bênção de luz e de paz. Também para você, Sandra de Cássia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. A ela, Laís Pinheiro. Bom dia para você, menina Laís. E também para ela, a doutrina espírita, 18 de abril de 1985, para a doutrina espírita, feliz aniversário e a caminho luz, na verdade. Para você, caminho luz, para você, doutrina espírita, e para você, Laís Pinheiro, o nosso parabéns, feliz aniversário, que Deus os abençoe e as proteja sempre, onde quer que vocês estejam, com quem estejam e o que estejam fazendo, que seja uma singudona com sol ou com chuva, de muita alegria, de muitos presentes e muitos sorrisos e abraços, mas também não menos para Maria Nilda Eugênio Almeida, a Sandra de Cássia, a Celeste Meiro Florio, a Herbert Moraes Silva e ao nosso Alex Machi. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que Deus os ilumine, hoje e sempre. Para vocês, galerinhas de aniversariantes de hoje, bom dia e feliz aniversário para vocês. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia, mas também quero deixar aqui o meu coletivo abraço e o meu coletivo bom dia e para vocês que estão no chat e que hoje todo mundo, de novo, eu não vou poder ler as mensagens de vocês, me perdoem, estou com problema no chat, por isso não vou poder, mas vou falar aqui alguns de vocês, a começar pela nossa N, Ekma, a vovó de Lete, bom dia para você, N. Obrigado pela sua mensagem que eu não li e não vi, porque não pude. Mas obrigado e terça-feira amanhã a gente resolve esse probleminha. Para você também, vovó, de quem? De Francisquinho. Você está aí, menino Francisquinho? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Um beijo no coração do seu tio. Bom dia para você, FL Fátima Lima, de lá de Aracruz, Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Espírito Santo, não tem S. Que Deus te envolva em bênçãos de luz e de paz. Fátima, se você estiver aí, receba o meu abraço carinhoso e feliz nesse dia comemorativo. Eu preparei a festa, mas não vou poder participar dela. E o meu bom
dia e para ela que desceu lá das alturas para nos receber aqui embaixo, a nossa queridíssima cuidadora do nosso jardim, do nosso campo, a nossa Oxília Campos, que está sempre presente. Bom dia aí para você, menina Oxília, e as suas flores lindas e perfumadas, encantando e harmonizando, perfumando a nossa família do Roteiro Espírita, do canal da TV 7, do canal do Roteiro Espírita, e também para ela, por falar em presente, o nosso bom dia aí para você, menina presente Martins Edilva. E eu lhe pergunto, você tá aí, menina? É Dilva Martins presente? Se não tiver, ouça depois o nosso bom dia aí para você. E a menina Cica Guimarães Oliveira, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Também não vou ler a sua mensagem hoje. Bom dia aí para você, mas também para o nosso São Sandoval Santos, o nosso querido Sandoval, que sábado vai estar aqui conosco na bancada. É promessa feita, é promessa realizada. Bom dia aí para você, menino Sandoval. Mas eu quero também deixar aqui o meu bom dia aí para ele que sumiu esses dias, o nosso Hilton Cidreira. Você tá aí, senhor Hilton Cidreira? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja nesta linda segunda-feira. E quem mais? A nossa Edna Oliveira Guimarães. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, menina Edna. Bom dia aí para você. A nossa, quem mesmo, que agora eu não me lembro, a nossa Giana, eu acho que é Giona ou Giana. Eu sei que ela é de lá da Austrália, Camboil. Bom dia, bom dia, bom dia. Não estou vendo o seu nome aqui, por isso que eu ainda não gravei. Mas me parece que é Giana Camboil, de Austrália. Bom dia, menina. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e abençoe todos os cangurus dessa cidade linda, desse país. E também para a nossa Luzimar Araújo. Bom dia, Luzimar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E por falar em Araújo, eu sei que ela está aqui, eu estou vendo, na passarela do Roteiro Espírita. Quem? A nossa Zilmari Araújo. Bom dia, Zilmari. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, menina. Mas vamos que vamos, porque eu já não me lembro mais de ninguém. É a idade. Ontem eu fiquei um pouquinho mais experiente, então me perdoem. Mas seja quem for, estando ou não, nominando ou não, vocês moram no meu coração. Que Deus os envolva e as envolva em bênçãos de luz e paz. Mas me parece que Dona Graça Maria das Graças Araújo, da Costa Araújo está aqui conosco também, eu espero que sim. E o nosso bom dia aí para você, a menina Ângela Cabral lá do Facebook do Roteiro Espírita. Bom dia aí para você, menina Ângela Cabral. E a nossa amiga lá de Estela Maris, a Francisca de Assis, a nossa queridíssima. Bom dia aí para você que está lá em Estela Maris. Deixa eu me lembrar o seu nome, daqui a pouco eu lhe chamo. Mas antes, deixa eu dar o meu bom dia aí para ela que está também pertinho, lá em Vila do Atlântico, a nossa querida Valnice Costa, Valnice, a nossa Val, de todos os dias, de todas as horas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, menina Val. É isso aí, vamos que vamos, porque o dia só está começando e hoje a gente vai ver muita coisa em homenagem à doutrina dos espíritos, conforme
nós já falamos aqui para vocês. Pensou que eu esqueci, não foi? Foi só uma brincadeira, minha querida amiga Jacira Francisca de Assis. Eu sabia, eu só estava te provocando. Tomara que você esteja aí e dando muita risada. Bom dia aí para você, menina Francisca de Assis Jacira, do Paulo Estevão e também lá de Estela Maris. E para toda a galerinha que eu não estou vendo e que eu não estou me lembrando, que Deus os abençoe e as abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz, um beijo no coração e me perdoem, porque hoje, de novo, não vai ser possível um bom dia personalizado com a telinha, com o nome aqui na telinha. Amanhã a gente promete fazer dessa forma. Hoje, segunda-feira, conforme sabemos, nós vamos refletir sobre uma mensagem do livro Justiça Divina de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. Mas considerando que hoje é dia 18 de abril de 1857, em homenagem ao Livro dos Espíritos, eu vou pedir licença, eu passei um zap para eles, tudo bem, deixe comigo, fique tranquilo, tá tudo acertado. Conversei com o Emmanuel e ele me liberou para poder falar mais da doutrina dos Espíritos e do livro. Se der, nós vamos então falar sobre a mensagem intitulada Céu, que tem tudo a ver com o dia de hoje. Para que a gente chegue mais rapidamente ao céu, é preciso investir o conhecimento e a vivência nesta que é a nossa doutrina dos Espíritos. Esse tesouro em nossas mãos e que não sabemos o que fazer com ele. E eu lhe pergunto, já parou para pensar sobre isso? Já parou para refletir sobre isso? Que você tem em mãos um tesouro, mas não está sabendo quando, como usá-lo? Fica aí a dica para hoje. O que eu tenho feito desta doutrina a qual eu digo seguir? O Espiritismo será o que dele fizer os homens. O Espiritismo não será o futuro das religiões, mas as religiões serão o futuro do pensamento da doutrina espírita. Ou a gente alia o discurso, ou elas ruirão como a casa que foi construída na areia. Todas elas. Portanto, a necessidade de edificarmos o nosso céu na pedra. Porque quando vier o vento, a chuva, a enxurrada, as tempestades, elas passarão, mas não derrubarão a casa. Isso é estar no céu. Mas antes de vermos, eu queria pedir a vocês, antes de mais nada, paciência para assistir comigo esse vídeo, que é uma homenagem a Kardec e ao Livro dos Espíritos. É a introdução do filme a respeito de Allan Kardec. Gira em torno de 10 minutos. Hoje, se não der, ficaremos só com ele e com a mensagem que extraímos do Livro dos Espíritos como um reforço à homenagem ao Livro dos Espíritos. Beleza? Vou fazer apenas breves comentários para a gente não se alongar demasiadamente. Hoje, cujo tema do nosso encontro é Momento Kardec, parte 2, que ontem foi fabuloso. Adorei o trabalho de ontem. Parabéns pelas discussões e pelas contribuições que vocês trouxeram. Domingo próximo teremos muito mais com algumas novidades. Mas vamos ao vídeo
e depois voltaremos a uma breve discussão. Sentem-se, preste atenção, porque para quem quer conhecer o início da doutrina, esse vídeo, resumidamente, vale a pena assistir. Vamos lá? Então tá. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Professor, quem sou eu para tentar lhe convencer de alguma coisa? Mas é que acreditamos que as mesas falam, movidas por um outro motivo. Qual motivo? Espíritos. O senhor Carlotti está aí e um outro senhor chamado Charles Baudin. Não tomarei muito tempo, Eva. Esse assunto não me interessa. Pois é. Se quiser assistir mais, vá até a Netflix e assistam. Particularmente, eu gostei. Confesso que ainda não assisti, mas vou me comprometer a assistir todo o filme que trata sobre a vida e a obra de Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. Fica então a dica para esse feriadão que está chegando e quem sabe no sábado nós faremos uma boa discussão. Mas só nessa rápida apresentação nós podemos ver coisas interessantíssimas referentes à proposta que o vídeo nos apresenta, para contar o surgimento desse que é para nós o nosso livro referencial da doutrina espírita, de onde tudo surgiu ou começou a partir dele. Inicialmente com 501 perguntas, para que logo depois pudesse surgir com 1019 perguntas. Não vou me detalhar nas questões por conta do tempo, mas fica aí a proposta para nós investigarmos, dentro desse olhar científico, racional, o que a doutrina espírita nos propõe para nós enquanto espíritas vinculados a esta doutrina que foi pensada e prevista por Jesus quando nos disse que haveria o Pai de nos enviar um novo Consolador. E esse Consolador tinha por objetivo apresentar para a humanidade, para as pessoas, tudo quanto ele dissera, Jesus, e aquelas outras coisas que naquele momento não poderia ser concebido pelas inteligências mais ilustres da época. A exemplo do doutor da lei, Nicodemos. Porque se vai questionar a Jesus, conforme sabemos, como poderia um homem velho nascer de novo no ventre da sua mãe. E Jesus então vai lhe dizer, mediante o questionamento inicial, o que era necessário fazer para nascer de novo. Jesus diz então que seria necessário nascer da água e do Espírito. Então essa legião de espíritos que inicialmente se apresentam nos salões parisienses de então, do século XIX, foi para chamar a atenção daquelas pessoas para esta realidade de imortalidade da alma. Mas tem um dado interessante nesse vídeo, não sei se vocês perceberam, é que antes de Kardec surgir, o do próprio Hippolyte Léon Denisard começar a fazer suas pesquisas, lhe foi dado 50 cadernos com perguntas e respostas advindas desses encontros de fim de tarde nos salões parisienses, em que eles anotavam, nessas reuniões também, que foi apresentada pela Madame Plemezon, em que os espíritos já vinham preparando o caminho para a chegada de Kardec. Então, ele não começou necessariamente do zero. Embora todo aquele material foi revisado, compilado,
analisado, reestruturado, codificado, e outros que a partir de então ele vai produzir também com as médiuns Bodhan. E aí fica o convite para que a gente reflita sobre a nossa responsabilidade na continuidade desta doutrina, que é para nós o marco inicial desse mundo de regeneração, conforme nós hoje pensamos e desejamos. Visto que o próprio Jesus também já havia dito na sua bem-aventurança, que bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque seriam chamados filhos de Deus e herdariam a terra. Interessante, ao fazer essa colocação, me lembrei da mensagem de Pastorino, que nós lemos antes da prece, em que ele vai propor exatamente a necessidade de dominarmos a nossa agitação. Aqueles que são serenos e calmos são capazes de fazer com mais eficiência os seus trabalhos, nos chamando a atenção quanto ao nosso comportamento irritadiço, impaciente, intolerante, muitas vezes no dia a dia. Como querer sintonizar com os espíritos do bem nesse padrão mental? Automaticamente sintonizaremos com espíritos do mesmo padrão da irritabilidade, do nervosismo, da impaciência, da cólera, porque eles estão aí em todas as partes, os bons e os maus. E como disse o próprio Kardec no Livro dos Médiuns, todo aquele que sente em maior ou menor grau a influência dos espíritos são, por assim dizer, médium. Logo, todos somos médiums, porque esse processo se dá através do estado emocional, psicológico e mental que nós eliciamos todos os dias. Criamos um padrão, não é nem porque hoje eu estou no Nirvana, não é porque hoje eu estou lá no Hades, que eu vou estar sintonizando com esse ou com aquele, ou que esses ou aqueles vão estar me influenciando. É o padrão que estabelece a influenciação, conforme vemos também no Livro dos Espíritos, na questão 459, em resposta. Às vezes são eles de ordinários que vos dirigem. Beleza? Então tá. Essa é a mensagem inicial. Como reforço ao aniversário do livro, eu vou trazer, se não toda ela, porque já se alongou um pouco o nosso tempo, mas eu gostaria de trazer algumas passagens do Prolegômenos. Até porque, deixa eu abrir esse parêntese também, nós fizemos uma live recentemente, no sábado, acho que nesse mês, no início desse mês, falando sobre os prolegômenos do Livro dos Espíritos. Se você quiser conhecer todo ele, ipsiliteri, está lá na live que vocês vão encontrar no canal Roteiro Espírita, na playlist que chama-se Palestras no canal Roteiro Espírita. Acho que é essa a live, a playlist. Assistam, nós lemos e discutimos cada um dos parágrafos. Hoje eu vou fazer um resumo para a gente homenagear o livro e, ao mesmo tempo, Kardec. Então, ele começa dizendo assim: fenômenos que escapam das leis da ciência vulgar se manifestam em toda parte e revelam, em sua causa, a ação de uma vontade livre e inteligente. Esses 8, 9 minutos de vídeo foi mostrando isso. Que apesar de uma ciência, apesar do estudo do magnetismo da época, mas existiam leis que eram soberanas, independentemente das leis científicas dos homens. A razão diz que um efeito inteligente deve ter, por causa, uma força inteligente. E os fatos provaram, que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais, as batidas, os ruídos, o derrubar daquela mesinha, conforme vimos, os sons que nós ouvimos muitas vezes e outros tantos fenômenos que não são frutos da ação humana, mas uma ação espiritual.
e que para aquela época vinha em proporção muito grande para chamar a atenção daqueles homens de então, em especial Allan Kardec. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na natureza das coisas. Logo, não é uma questão da doutrina espírita. Não é uma invenção do espiritismo. Ela não é a única a conceber esse tipo de interação. Faz parte da natureza das coisas. Em qualquer época, em qualquer localidade, região, país, elas sempre estiveram presentes. E não constitui nenhum fato sobrenatural, que é outro ponto importante. O levantar da mesa, as batidas, não são provocações sobrenaturais, porque estaria sobre Deus, acima de Deus. E essas são leis de Deus. Por isso delas se encontram vestidos entre todos os povos de todas as épocas. Hoje elas são gerais e patentes em todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados e que, sendo os mistérios de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Eu vou ler rapidamente esse trecho. Sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Por isso que hoje, 165 anos depois, falamos tanto em mundo de regeneração. Esse livro, o dos Espíritos, é uma compilação dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem, isso aqui é importantíssimo em Prolegômenos. Foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre de preconceitos, de espíritos de sistema. Nada contém que não seja a expressão, nada contém que não seja a expressão do seu pensamento, dos espíritos, e que não tenha se submetido ao seu controle, da equipe do espírito de verdade. Somente a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, são obras daquele Allan Kardec que recebeu a missão de o publicar. Prolegômenos. Você já tinha lido isso? Já tinha refletido sobre isso? Fica a dica para hoje. E eu encerro dizendo: entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, vários viveram em diversas épocas sobre a terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, pelo seu nome, a nenhum personagem do qual a história tenha guardado a lembrança, mas sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e a sua união com aqueles que trazem o nome venerado. Ou seja, espíritos ligados à Terra e ou espíritos ligados a outros planetas mais adiantados que a Terra. Os daqui nós podemos considerar como Platão, São Luís, Santo Agostinho, o espírito amigo, que nós conhecemos hoje como Joana de Ângeles, e outros tantos que concorreram, o próprio Emmanuel, e outros que vieram de outros mundos que eu não saberia dizer agora precisamente qual seria eles. Mas provavelmente o Fenelon estaria aí, Simeão, muito possivelmente, e outros que não me cabe aqui suscitar porque desconheço. Se alguém souber, coloca aí no chat. Com relação a isso, não deixem, alguém pode assumir essa discussão entre vocês aí no chat, e também na descrição do vídeo, porque fica registrado. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando a gente só coloca no chat, quando acaba a live, ele desaparece.
Os que vierem depois não têm acesso, porque não fica aberto. Mas se a gente coloca na descrição, fica para sempre. E é bom que aqueles que vierem depois leem e comentam também em cima daquilo que foi dito. Então, uma boa discussão nessas lives é quando a gente consegue trabalhar nos dois níveis do chat, né, de comunicação, na descrição e no chat. Eis os termos pelos quais deram por escrito e por intermédio de vários médiuns a missão de escrever esse livro. Olha que coisa legal. Isso aqui é para Kardec. Vou repetir o parágrafo. Eis os termos pelos quais deram por escrito e por intermédio de vários médiuns, não foi um só, a missão de escrever esse livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso, não é dele, Kardec, é nosso, dos espíritos. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e deve um dia reunir todos os homens de um mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de o propagar, nós o revisaremos em conjunto a fim de controlar todos os detalhes. Não foi um impulso, uma vontade, um querer de Kardec. Ele estava sob uma direção de espíritos nobres de alto alcance, de onde ele certamente saíra, porque do contrário não estaria nesse grupo. Estaremos contigo todas as vezes que o pedires e para te ajudar em teus outros trabalhos, que seriam aqueles livros que ele escreveu a exemplo da Revista Espírita, o que é o Espiritismo, Viagem de 1862 e por aí vai. Porque esta não é senão uma parte, anotem, escreveu o livro, porque esta não é senão uma parte da missão que te está confiada e que te já foi revelada por um dos nossos. Kardec escreve 5 livros básicos da doutrina espírita. Não seria só esse. Os outros estariam no bujo. Coloca, olha que coisa interessante, eu não sei se vocês já viram ou se lembram dessa imagem aqui, tá vendo? Isso ele vai falar agora. Coloca na cabeça do livro a cepa divina que te desenhamos. Ele próprio desenhou, os espíritos desenharam. A cepa acima é a facsímile daquela que foi desenhada pelos espíritos. Não é um desenho aleatório de Amélie Baudin ou do próprio Kardec. Porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nela se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito unido à matéria é o grão. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire o conhecimento. Reparem, deixa eu abrir aqui um breve parêntese, porque às vezes que mandam, né, fica coçando a língua. Repare que em uma simples imagem que a gente passa batido, olha, acha bonitinha, na minha casa tem uma videira, e aí a gente acha que a gente é uma coisa comum. Ali está desenhada a história da humanidade ou do espírito da criação. Olha quantos detalhes ali tem. Não te deixes desencorajar, não te deixes agitar, aborrecer-se. Pela crítica, encontrarás contraditores obstinados, sobretudo entre as pessoas interessadas nos abusos. Encontrá-lo-á mesmo entre os espíritos, porque os que não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear dúvida por malícia ou por ignorância, mas, para mim e para vocês, mas prossegue sempre.
mas prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te sustentar. E está próximo o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. A vaidade de certos homens que creem tudo saber e querer tudo explicar à sua maneira fará nascer opiniões dissidentes. Mas todos aqueles que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por laço fraternal que abrangerá o mundo inteiro. Eles deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para não se colocar senão dessa... Me perdoe mais uma vez, vou repetir. Eles deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para não se ocupar senão das coisas essenciais, e a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos aqueles que receberão as comunicações dos espíritos superiores. Esse parágrafo me fez lembrar uma das mensagens que nós passamos hoje e que trouxemos também ontem, das frases de Kardec, quando disse que algumas estavam ali não para discutir a questão, para aprender, mas para impor as suas opiniões. São os contraditores, os dissidentes, que Kardec encontrou muito entre os espíritas da época. Não é aqueles que descriam da doutrina, mas aqueles que acreditavam nela, mas que estavam fazendo frente às ideias de Kardec. E para fechar o texto, que eu não disse que não ia ler todo, mas se conseguir. É com perseverança que se chegarás a recolher o fruto do teu trabalho. O prazer que experimentarás vendo a doutrina se propagar e ser compreendida te será uma recompensa da qual conhecerás todo o valor, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com as sarças e as pedras que os incrédulos ou os maus semearão sobre teu caminho. Conserva a confiança. Com a confiança, tu chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Outro ponto interessante nesse capítulo referente à mensagem. Quando a gente tem isso por norma, por ideal, nós não entramos na agitação. Ou, pelo menos, dominamos e controlamos a nossa ansiedade, a nossa irritabilidade, a nossa agitação e por aí vai. Último parágrafo. Lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus, os bons espíritos, com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procurem no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se distanciam do orgulhoso e do ambicioso. Eles, os espíritos superiores, se distanciam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre papel e caneta. Pegaram? Vou fechar o pensamento aqui com essa frase. Papel e caneta. 1, 2, 3, 4, 5. Você, câmara lenta. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. O egoísmo e o orgulho, a ambição, serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. É um véu atirado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. Ponto. Esse texto chama-se Prolegômenos, a introdução que vai fundamentar as ideias que virão depois. O significado de Prolegômenos. Aí ele ainda coloca São João Evangelista, que escreveram o livro e esse texto. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc.
todos aqueles espíritos e outros que constituíram a obra do Livro dos Espíritos e, consequentemente, o Pentateuco Espírita. Para quem não sabe, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Tá bom? Qual é mais? Então vai aí a última. Com Kardec na mente e Jesus no coração, seremos capazes de enfrentar todo o desconhecido que ainda existe entre nós e Deus, nosso Pai que está nos céus, nos aguardando. Sendo assim, dia novo, oportunidade renovada para comemorarmos e confraternizarmos com o Livro dos Espíritos. Esse que é para nós a nossa terceira revelação. Enquanto humanidade, fica a dica para que nós o conheçamos mediante uma leitura séria, compenetrada, reflexiva, racionalizada, mas, sobretudo, praticada. Se fizermos isso, por certo, sairemos daqui em melhores condições do que quando adentramos. Beleza? Isto é, no olhar de Emmanuel. Cadê? No olhar de Emmanuel está no céu. Só para ficar com gosto, para de hoje a 8, tá bom? Vou voltar a mensagem. Ele diz assim: aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária por meio da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Primeiro parágrafo. O último ele diz: é por esse motivo, a coisa é feita fortuitamente, parece ser, né? Não. Olha o que Emmanuel diz nessa mensagem, no último parágrafo. É por esse motivo que Allan Kardec, conhece a criatura? Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte, nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho para as virtudes, franqueiam. Vou repetir. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda por esta mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós. Vamos aprofundar essa ideia de céu de hoje a 8, quando retornarmos a discutir sobre o livro Justiça Divina. Sendo assim, eu desejo para todos vocês hoje, nesta linda manhã de segunda-feira, dia em que estamos comemorando mais um ano da primeira edição do Livro dos Espíritos, votos de paz, serenidade, tranquilidade, consciência de dever. E nos perguntemos, sempre que possível, o que estamos fazendo desta doutrina que Deus nos oportunizou para fazermos a nossa libertação espiritual. Ao nos afirmar, Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Fica a dica para hoje, a fim de que nós reflitamos e tenhamos muito material para estudar e refletir. Só hoje. Só hoje. Beleza? Um beijo no coração. Deus te abençoe
e até amanhã, às 7h45, com chat, tratando de quem? De quem? Dela, de Marta, pelo Espírito, pelo médium Marcel Mariano. Sendo assim, vai aí o meu bom dia aí para todos nós. E hoje sim, hoje eu vou pegar o meu banquinho e sair de fininho, porque de novo eu atrasei no nosso fechamento. Beijo no coração e até amanhã, em nome de Jesus. E se Deus permitir, às 7h45 estaremos todos de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canais. Beijo no coração e até amanhã, se Deus assim o permitir. Feliz dia do livro Deus Espíritos. Obrigado, Kardec. Kardec sempre.